Nós vamos meditar agora, nós vamos ler no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, que tem um pedacinho que fala assim: fiz aliança com os meus olhos, só esse pedaço. Não precisamos falar mais nada, né? Os olhos são a janela da alma, diz um provérbio. Todo mundo tem janela em casa, casa que não tem janela, e através de uma janela pode-se ver toda espécie de coisas ou pessoas. Claro, a janela é estratégica, né? Deixamos de ver através das janelas quando elas se fecham. Algumas têm algumas brechinhas, né? Mesmo fechadas, consegue-se de repente ver o que está lá fora ou o que está lá dentro. Mas janela é janela, tá feita ali para você arejar a casa, fica olhando por ali, né? Janelas também se entreabrem, fica meio que aberta, escondendo muito do que você poderia ser observado. Semelhante também são os nossos olhos. Nós podemos fazer com os nossos olhos exatamente o que nós podemos fazer com uma janela. Você pode abrir os olhos, você pode fechar os olhos, você pode ficar com os olhos entreabertos, você pode, enfim, usar os seus olhos à medida que você precisa usar os seus olhos. Ora, de todas as formas, eles representam o desejo da alma. Não necessariamente em todas as situações. É bom que se diga, não é? Uma pessoa está com o olho aberto para atravessar a rua, é claro que se você for buscar lá no fundo, ouvintes e Débora, você vai encontrar um desejo, o desejo, por exemplo, de não ser atropelado, claro. Mas eu não diria que em todos os momentos da vida, eu diria nos momentos em que aquela olhada representa alguma coisa. Jó sabia que muitas emoções poderiam ser despertadas apenas pelo olhar. Então ele diz no versículo: eu fiz aliança com os meus olhos. Você está entendendo, né? A gente olha às vezes coisas boas, mas às vezes nem sempre tudo que a gente olha é bom. E dependendo da situação, os nossos olhos podem ser realmente a janela da alma, como também pode ser a janela do mundo, a janela para o pecado e coisas dessa natureza. Não é verdade, Débora? É verdade. Se a gente for olhar no próprio Jardim do Éden, né? Nós vamos chegar lá, mas nós vamos ver que passou por esse processo. Quando Jó fala: eu fiz uma aliança com os meus olhos, daí tem a pergunta: como, pois, os fixaria numa virgem? A fuga e não a autoconfiança foi o subterfúgio de manutenção da aliança. Ou seja, isso aqui não posso olhar, sabe de uma coisa? Vou fugir, não vou olhar então. Não ficou ele tão confiado de repente, não, eu tenho uma aliança com Deus e quer saber de uma coisa? Eu consigo ver, consigo. Tem pessoas que falam isso. Agora veja você, ouvinte, o que o diabo falou a respeito de Jó. Na verdade, Deus começou falando, né? Mas o diabo também tinha sua opinião. O Senhor disse: você viu meu servo Jó? Na terra não tem ninguém igual a ele, não. É um homem reto, sincero. É Deus falando, hein? Um homem que se desvia do mal. Existem momentos, ouvintes amados, que nós temos de desviar do mal. Conhecendo todo o limite do ser humano, Jó, não, quer saber de uma coisa? Se eu olhar aquilo ali, vai haver desejo no meu coração. Quer saber de uma coisa? Se eu olhar, vai abrir. Quer saber de uma coisa? Eu não vou olhar. Não vou olhar. Se essa aliança tivesse acontecido no Jardim do Éden, de repente a humanidade seria diferente hoje, não é? De repente o homem hoje teria tido uma trajetória diferente. Eva, inclusive tem muitas mensagens que falam, concupiscência dos olhos e tal. Eva, quando estava olhando a árvore onde Deus tinha dito: olha, desse fruto aqui não sei que árvore era aquela. Algumas pessoas querem dizer que a árvore disso daqui, não sei que árvore. De repente Eva estava olhando. Para estar olhando e prestar bem atenção no fruto e tal, tem que chegar mais perto. Tem que cobiçar aquilo ali. Aí sim a gente fala que houve sim a questão os olhos viram, despertaram um sentimento lá dentro da alma, pareceu tudo muito atrativo. De repente aconteceu o que aconteceu. Quando Eva nem deu conta, já estava ali comendo do fruto que Deus havia dito: olha, não, desse aí não, do conhecimento do bem e do mal. O diabo teve êxito na sua tentativa e acabou escravizando o homem, porque os seus olhos executaram a desobediência da alma. Jesus, como o segundo Adão, e a Bíblia fala isso, ele também foi tentado através dos olhos, que são a janela da alma. O diabo
o que ele fez? Ele fez ele foi um guia turístico, não é? A Bíblia fala que ele levou Jesus e mostrou todos os reinos do mundo. Não só mostrou os reinos, mas também a glória deles e falou: olha, você está vendo tudo isso aí? Me adora aí que é seu. Ele teve de enxergar, de ver e de repente contemplar, através da visão, a glória do mundo que Satanás lhe ofereceria. Só que nesse caso, a oferta não fez efeito. Jesus não caiu no conto, ao contrário do primeiro Adão. Jesus, ele não se deixou levar, sabia que tinha um plano e tinha que seguir com aquele plano para que a humanidade fosse resgatada, para que a serpente do Éden fosse pisada, não é verdade? E para que a semente da mulher pisasse a cabeça da serpente. Então, nesse caso, Jesus, ele resistiu. Olha, ouvinte, o quanto é importante. Existem sentenças, por exemplo, que nós podemos colocar: ao invés de olhar para isso, para aquilo, que tal olharmos para Deus? Quantas visões serviram de alimento em meio a tantas provações? José, ele acreditou na visão que teve, né? De que ele seria grande e tal. E ele foi seguindo e perseguindo os seus sonhos até a vitória. Os seus olhos viram coisas que poderiam ter destruído aqueles sonhos, mas foi vencedor. Abraão, sempre que olhava para o alto, lembrava de Deus e pedia a ele: ó, Senhor, eu quero que seja assim. Ele se lembrava de quando Deus olhou para ele e falou: Abraão, quantas estrelas, assim vai ser a sua descendência. Eu olhando para Deus. Josué teve a visão da terra prometida, e isso foi um impulso para a sua conquista. Ao invés de olhar coisas que perecem, a Bíblia é clara quando diz que nós devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Devemos tomar cuidado com o que olhamos, sim, porque os nossos olhos veem, dizem, Débora, que o que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade, né? E eu creio nisso. Que existem coisas que a pessoa vê, imediatamente nasce a cobiça, imediatamente nascem as pelejas, Ainda mais se aquele negócio que ela está vendo é uma fraqueza, né? Uma coisa que ela deseja, não é? Uma coisa que ela deseja. Lembre-se, ouvinte, que só existe a tentação se existir o desejo. E dificilmente você terá desejo se você não vir, se você não olhar com seus olhos. Que os nossos olhos estejam aliançados, que nós possamos falar o que Jó falou. Fiz uma aliança com os meus olhos. Nós possamos falar isso. E que, aliançados com as visões de Deus, e que isso possa sobrepor toda a visão mundana, que nós jamais nos desviemos dos caminhos eternos, ou do caminho eterno, para evitar complicação. Eu gostaria até de falar mais, Débora, mas a meditação já extrapolou o tempo. Existem formas de olhar, até mesmo para outras pessoas. A gente pode continuar falando os durante o programa, bens de outras né? pessoas, não é? Que acaba fazendo nascer a cobiça e tanta coisa assim. De qualquer forma, fiz uma aliança com os meus olhos. É a sentença de Jó para hoje. É a palavra de exortação de Deus para nós, né?